Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai aprender como a gente pode criar um bot para o Instagram utilizando o Python junto do Selenium. E para iniciar então aqui, eu vou no meu projeto, eu vou dar um pip install Selenium. Beleza, eu já tinha ele instalado aqui, né? Mas se você não tiver, pode rodar esse comando para instalar. E eu vou começar criando uma classe que eu vou chamar de Instagram Bot. E aqui no constructor dela, eu vou receber dois parâmetros. Eu vou receber o username e o password da conta do Instagram. Então, esse bot ele vai servir para seguir automaticamente os seguidores de qualquer perfil que eu indicar aqui no bot. Então, eu vou instanciar aqui o meu username e vou fazer a mesma coisa com a minha senha. E aqui eu vou precisar importar algumas bibliotecas então do Selenium. Então, a primeira a gente vai importar uma classe chamada by. E também vai importar outra classe chamada keys. E do Selenium a gente vai importar o WebDriver. Também vamos importar a função sleep, que já vem por padrão no Python. Então aqui eu também vou instanciar o meu driver, que ele vai ser WebDriver.chrome. Beleza. Então aqui eu vou criar uma outra função chamada login, que ela vai ter a funcionalidade de fazer o login no Instagram. Então eu vou chamar meu driver. E aqui eu vou passar a função get e como parâmetro eu vou colocar o URL do site que eu quero que ele abra no navegador. Que a gente está utilizando, vamos utilizar o Chrome, você pode utilizar Firefox, Edge, entre algumas outras opções que tem. Então aqui eu vou querer que ele redirecione a gente para o site do Instagram. Então vou passar https instagram.com. E aqui eu vou dar um sleep para ele aguardar para prosseguir com o código 5 segundos até o site do Instagram abrir certinho. Então aqui eu já vou acessar o Instagram aqui. Então eu tenho essa conta que eu acabei de criar para testes, né? Então se eu vim aqui no meu bot e eu rodar ele agora, deixa eu chamar ele aqui. Então o bot é meu Instagram bot. E aqui eu passo o login e senha que eu acabei de criar dele. E eu chamo a função login. Beleza. Então aqui eu vou rodar o meu bot. Então ele abre o navegador, o Chrome, e já manda a gente para o Instagram. Beleza. Então, agora, se eu vim aqui e eu fazer logout, eu caio nessa tela. Então agora eu vou precisar preencher tanto o usuário quanto a senha. E como que eu faço para isso com o Selenium? Então primeiro eu preciso localizar o elemento aqui na página do Instagram. Então aqui na F12 eu consigo ver
todo o HTML da minha página. Então, eu venho aqui e localizo o input que eu vou ter que inserir o meu usuário. E com Selenium tem algumas maneiras que eu consigo pegar esses elementos. Então, aqui eu vou criar uma variável, username element, é driver.findElement. Aqui então com essa função eu consigo pegar qualquer elemento HTML ali da página. Então eu passo dois parâmetros. O primeiro é aquela classe by que a gente importou aqui em cima. E o segundo é o valor. Então o valor do quê? O valor da propriedade que eu escolhi aqui. Eu posso pegar pelo xpath do elemento, pelo nome, pelo class name. Então primeiro aqui o username a gente consegue pegar pelo nome. Se eu vim aqui e ver name aqui, a propriedade name é username. Então da página é o único componente que tem esse nome. Então eu posso pegar ele aqui e como uma string eu consigo pegar o elemento. E depois disso eu posso limpar caso tenha alguma coisa escrita nele. Deixa eu dar mais um sleep aqui de 2 segundinhos. E agora eu posso usar o elemento e passo a função sendKeys. E aqui eu consigo passar o valor que eu quero, que vai ser self.username. Agora eu faço a mesma coisa com a minha senha. Deixa eu dar mais um sleep aqui. Então eu vou criar a variável passwordElement. Então aqui também eu vou pegar pelo name. E se eu vir aqui e localizar o input de senha, a gente pode ver que o name dele é password. E aqui eu faço a mesma coisa, eu limpo caso tenha alguma coisa escrita. E depois eu passo as informações para ele, a minha senha. Beleza, então depois disso eu preciso dar um enter, né? Ou clicar aqui no botão entrar. Então o que eu posso fazer aqui é pegar o meu password element e depois quando eu dou um enter dentro do meu input de senha, ele, se eu até testar no Instagram, ele ativa o botão entrar. Então eu posso passar aqui de novo sendKeys e posso usar a classe que eu importei aqui em cima também, keys.return, que dele vai simular como se fosse eu dando um enter para logar ali no Instagram. Então aqui eu dou mais um sleep de 5 segundinhos. Aqui deixa eu dar um sleep maior só para a gente ver se ele vai logar certinho. E aqui eu posso rodar de novo para a gente testar. Então ele preencheu o meu usuário e a minha senha e deu um enter ali para logar. Beleza, então a gente já está logado aqui no Instagram. Agora o próximo passo, quando a gente loga, a gente vai ter que ir pro perfil de algum usuário. Então aqui eu vou criar uma outra funçãozinha. E aqui, o que essa função vai fazer? Eu vou instanciar aqui meu get, meu driver. E aqui eu vou dar um driver.get para o perfil que eu quero. No caso aqui eu vou usar o da Amazon como exemplo. Então eu passo aqui a URL para o perfil da Amazon.
Então essa URL aqui leva lá para o perfil da Amazon no Instagram. Depois disso eu dou mais um sleep aqui para ele aguardar carregar. Então, se eu voltar aqui, eu copiar isso daqui. Então ele chega aqui no perfil da Amazon. Então agora eu tenho duas opções, né? Eu posso ou dar um clique aqui em seguidores, né? Ali com o bot, ou eu posso pegar direto a URL aqui em cima, então, para ele abrir o modal. Então vamos pegar a URL aqui. E depois disso eu também posso dar mais um driver.get e passar a URL de followers. Aqui eu poderia ter passado ela direto aqui, né? Não tem problema nenhum. E depois disso, então, o que acontece? Ele abre esse modal com todos os seguidores da Amazon. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar localizar todos os botões que estão seguir, armazenar numa lista e clicar em todos eles a cada tempo. E como que a gente vai fazer isso? Então, se a gente localizar aqui o botão, ele tem todos esses botões seguir, eles vão ter a mesma classe, eles são todos iguais. Então, como que a gente vai conseguir localizar esses botões? Então, aqui eu vou criar uma outra função chamada follow. Instancio meu driver. E aqui eu vou criar uma lista. Então, button list. E agora eu vou usar driver.findElements no plural, para me localizar mais de um elemento. E aqui também eu vou localizar nesse caso, não pelo nome, mas sim pelo xpath do elemento. E aqui, entre aspas, o que eu vou precisar inserir? Todos esses elementos, eles possuem, então, a mesma classe. Só os botões seguir possuem exatamente essas classes aqui na minha página. Então, deixa eu copiá-las aqui. Deixa eu colar aqui num comentário. Então, aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai pôr um /button, para dizer para o Selenium que é um botão que a gente precisa localizar. E entre colchetes, a gente vai dizer que ele contém, e entre parênteses, uma class, e entre aspas, que tem aqui esse nome. Então, a gente vai precisar fazer isso para as outras 4 classes do botão. Então, a gente também vai dizer que mesma coisa, contém, só que agora essa classe aqui. E aqui eu posso copiar de novo. E agora contém essa classe aqui também. Essa classe aqui. E ele também contém essa última classe aqui. Coloca ela aqui. Beleza, então, aqui, só para a gente conseguir visualizar, eu vou dar um print nessa minha lista. E também vou dar um print na quantidade de itens que eu tenho aqui na minha lista. Então ele vai chamar aqui, eu vou aguardar alguns segundinhos. E beleza, então vamos rodar aqui nosso bot. Quando eu rodei o bot de novo, ele começou a dar alguns erros. Eu acho que por talvez excesso de acessos ao URL do Instagram. Então eu comentei essa primeira linha aqui e a gente vai direto aqui
para os seguidores da Amazon. Então vamos tentar rodar agora para ver se ele vai funcionar. Ele fez o login e agora ele caiu certinho aqui nos seguidores da Amazon. Então agora ele vai precisar localizar todos os botões seguir que tiverem na tela. Beleza, então aqui ele já retornou a minha lista com 49 elementos, né? 49 botões que estão disponíveis ali no HTML. E o que a gente vai precisar fazer agora? Então eu vou criar primeiro aqui uma variável chamada seguidos. Ela vai começar com o valor 0. E aqui eu vou fazer um while para ele ficar infinitamente. E para cada elemento que tiver na minha lista, o que eu vou querer fazer? Eu vou usar meu driver.executeScript e eu vou passar esse argumento aqui. Arguments 0 ponto click e ponto e vírgula, e como segundo parâmetro eu passo o elemento. Aqui então eu posso acrescentar um aos meus seguidos. Aqui eu posso informar quantos que eu já segui. E aqui entre um e outro eu vou dar um sleep para ele aguardar uns 6, 7 segundos. Beleza. Então agora, se eu rodar o bot, então aqui ele já começou. Aqui eu coloquei o print antes, né? O correto seria eu pôr o print aqui e depois ele acrescenta o seguidor, mas sem problema. Então aqui ele já começou automaticamente a seguir todos os seguidores, né, que tem aqui na Amazon. Então uma coisa que você tem que cuidar com o bot é violar, né, aqui as diretrizes do Instagram. Eu ter muita interação assim em um curto espaço de tempo, né, pode estar levando a uma suspensão da conta. Então se você for utilizar esse bot, toma cuidado aqui nos sleeps para deixar valores maiores, né. E então esse foi o vídeo, né, ele é só uma introdução de como a gente pode usar. Se você acha interessante trazer para o canal mais vídeos utilizando Python Selenium, seja para Instagram ou qualquer outro tipo de automação web, deixa o like para fortalecer o vídeo e pode deixar sugestões nos comentários do que você gostaria de ver sendo automatizado aqui com Python e Selenium. Um abraço e até a próxima.